Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, muito trabalho, esse trabalho íntimo, um trabalho de renovação. Hoje, exatamente 26 de novembro de 2021, e estamos nós reunidos para estudarmos o livro dos Médios, Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, capítulo 16, intitulado Médios Especiais. Eu vou solicitar para nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de encontro, de fraternidade, de estudo e aprendizagem. Ajuda-nos a entender e praticar esses ensinamentos desde já, sabendo que essa vida é efêmera e já nos encontraremos no mundo espiritual. E não queremos chegar lá sem nada saber. Te agradecemos essa imensa oportunidade de já aprender agora. Abre nosso entendimento e nos inspira. Que assim seja. Item 190. Médios especiais para efeitos intelectuais. Aptidões diversas. E agora ele vai entrar, então, dentro de médios especiais para efeitos intelectuais. Porque antes ele falou de efeitos o quê? Ele estava nos médios de efeitos físicos. De efeitos físicos. Então, o fato de mexer um objeto de um lado para o outro, isso é um efeito físico. Agora, se esse objeto começar a falar assim... eu vou lhe fazer uma pergunta. Se for sim, bata uma vez. Se for não, bata duas vezes. Aí a gente passa a ter realmente uma ação aí, o quê? Inteligente. Vamos ver que ele vai falar em médios especiais para efeitos intelectuais. Aptidões diversas. Médios audientes. Os que ouvem os espíritos. Muito comum. Tá? Muito comum. Ouvir os espíritos é muito comum. E realmente, a partir do estudo, da reforma, da seriedade, a gente vai sim desenvolvendo essa aptidão. Às vezes a gente desenvolve até ler o pensamento do outro. É desagradável que só. É bom não desenvolver não, porque a gente vai, às vezes, se machucar um pouquinho. Mas a gente começa a ouvir, você está aqui, você escuta. E é na certeira, você não tem dúvida. Aquilo vem é certinho, certinho, certinho. Então você pode, por isso que ele coloca que é muito comum. Só que é assim, se eu estou aqui dentro de uma sala e todos nós estivermos falando junto, e de repente o meu anjo da guarda chega, ele tenta falar comigo, ele vai ter dificuldade? Eu vou ter dificuldade de ouvi-lo? Por quê? Por causa do barulho que está dentro da sala. Então, assim transforma essa sala na tua mente. Uma mente que faz muito barulho terá muita dificuldade de ouvir. Então, realmente, por isso, esse movimento do desenvolvimento, do estudo, é também esse processo de silenciar a mente. Porque aí você tem uma facilidade de ouvir o teu anjo da guarda, o teu guia espiritual. Por isso que ele colocou é comum. Porque um dos seres que mais tentam conversar com a gente é o nosso guia espiritual. Ou anjo da guarda, como você preferir. Só que, infelizmente, a gente não dá conta de ouvir porque a gente faz muito barulho. Muito barulho e realmente é muito barulho. É como se fosse assim, fala toda hora. Quem fala muito não consegue ouvir. Então, esse é o campo mental. Uma vez a gente exercitando esse equilíbrio mental, esse silêncio mental, a oração, a meditação, o exercício no bem, a gente vê isso na obra Paulo Estevão. Paulo tinha alguma faculdade mediúnica? Saulo? Não. Nenhuma. A partir do momento que ele passou pelo exercício da espiritualização, esse homem desenvolveu até a faculdade de curar. Entendestes? Chega no local de oração, onde ela está fazendo o que ela começa a fazer, ela começa a sentir
Não, porque olha só, quando você fala em ouvir, é algo psíquico. O ato de esquentar, aí você diz, olha, ela está no ambiente, ela parou, ela se concentrou. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes as pessoas dizem assim, eu sinto um negócio aqui, eu sinto um negócio ali, me dá um arrepio aqui, me dá um esquentamento aqui, um esquentamento ali, né? Mas às vezes o que é? Como a pessoa para se concentrar, ela também passa a dar maior atenção às sensações do corpo, que às vezes até já existe, mas no turbilhão da vida a pessoa não dá conta de perceber. Entendestes? Então, às vezes a gente está fazendo uma coisa, de repente a gente se corta, a gente nem se apercebe. Aí de repente quando você para, você diz, nossa, aí que você vai percebendo a dor. Então pode ser, porque no processo realmente de ouvir os espíritos, você não ouve aqui, você ouve aqui dentro, é psíquico. Titia, como diferenciar? Se você for honesto, você vai perceber. Por quê? Porque difere da tua forma de ver, de pensar e de falar. E às vezes essa fala vem contra o que tu estava pensando. Então a gente temos sim a capacidade de desenvolver. Então aqui ele já falou, muito comum. Agora, uma mente barulhenta, uma mente vaidosa, porque às vezes a gente tem a vaidade de ser médium. Aí você pode se enrolar todo, não brinque com mediunidade. Você pode sair daí dizendo, olha, o espírito está aqui me falando isso e isso. Não está falando nada, você está viajando. Isso é um perigo, tá bom? Eu vivi uma experiência muito interessante. Eu estava numa empresa e apareceu um roubo na empresa. E a coisa foi tomando uma proporção maior. E ficou uma situação, eu era gerente da empresa, então ficou uma situação muito delicada. E eu digo, e agora? E agora? E agora? Então, envolvemos ter que fazer, não chegamos nem a fazer BO, mas chamam para conversar, aquela pressão, aquele ambiente difícil. E um belo dia fiz auditoria para poder ver o valor que já estava, o volume do rombo. E aí um belo dia eu acordei em casa, sentei, finalizei minha prece e veio aqui, quem está roubando é fulana. Só que não tem como eu provar, né? Não, e eu disse, quem está roubando é fulana. Eu disse, mas como isso? Aí eu digo, e agora? Eu vou fazer o que com essa informação? Eu sabia o que eu ia ter que fazer, né? Chamei, então, a proprietária, sabendo que eu sou espírita, eu disse, olha, assim, assim, assim. Aí ela olhou para mim e disse assim, e tu não erra, né? Eu digo, normalmente não. Só que agora eu vou direcionar minha atenção. Para encurtar a história, era verdadeiramente ela que estava roubando. Com direito à prova e tudo, nós conseguimos. Você acredita nisso? Entendestes? Com direito à prova e tudo, nós pegamos o roubo. E eu não esperava. Aquela pessoa trabalhava ao meu lado. Como diz assim, é interessante quando Jesus vem assim. O pessoal pergunta, Senhor, e quem será que vai te trair? Aí Jesus está levando a mão para o prato e Judas também. E ele diz, aquele que divide o prato comigo. E o Emmanuel comenta, quem é realmente que nos traz, senão aquele que divide o prato com a gente? Aquele que está, às vezes, bem próximo da gente. E ela trabalhava bem próximo, né? Então é isso. Então difere de tudo aquilo que você está pensando. Podemos desenvolver? Podemos. Agora, às vezes a gente tem que aguentar. Então, às vezes a gente tem a vontade, a gente não consegue desenvolver, por quê? Porque a gente não tem equilíbrio emocional. Porque às vezes a pessoa está olhando para ti, você escuta, sabe que aquilo que a pessoa está falando não é verdade, e você fica com aquela cara de mané, fazendo de conta que é verdade. Mas você já sabe que não é, você não pode utilizar isso para humilhar a pessoa. Então tudo isso é avaliado. Vai desenvolver, tem a vontade, tem. É uma pessoa que está se moralizando, tá? Mas não vai ter estrutura emocional. Não vai ter estrutura emocional. Vai fazer mal para ela e para quem estiver. E aí a pessoa ainda vai se comprometer. Então é melhor não dá. Então, muito comuns, o médios audientes. Abre aspas. Há muitas pessoas que imaginam ouvir o que só existe na sua imaginação. Imagina. Vozes da sua cabeça, e não é. E isso, gente, é para tudo. Às vezes a pessoa está aqui no livro André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. O cidadão estava sentado, lendo o seu jornal, revista, seja lá o que for, e de repente tinha um espírito que queria beber, mas ele precisava de um instrumento. Aí ele chega próximo e diz, vamos beber? Aí ele está ali lendo. É uma vontade de beber. Mas ele achou que era o pensamento dele. Não era, ele estava ouvindo o espírito. Aí ele disse, não, amanhã é dia de trabalho, não vou não. Aí o espírito foi, aí entra o processo obsessivo. Começou a fazer com que ele sentisse o gosto
do vinho. Aí ele levantou e disse que ia tomar uma taça e tomou a garrafa inteira. Então, quantas vezes aquilo que a gente acha é do meu pensamento, não é. Por isso, a questão 919 de O Livro dos Espíritos. O meio mais prático da pessoa evitar cair no erro. Eu gosto sempre, quando você vai falar nisso, a gente pegar a questão 919 de O Livro dos Espíritos, para nós termos assim uma maior consciência do que significa a questão 919. Aqui, olha, 919. Olha a pergunta: qual o meio prático? Prático, praticidade mesmo. Mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Gente, essa pergunta é excepcional. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem, ou seja, o ser encarnado, de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O sábio da antiguidade, Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, nesse processo, está aqui, ó, conhece-te a ti mesmo, é um meio prático, eficaz, que nós temos aqui de nos melhorarmos nesta vida e de resistir à atração do mal. Por quê? Porque você faz aquele movimento, você se conhece. Chegou um pensamento, você diz: esse não é meu. Você identifica e já não cai aí em tentação. E o outro movimento também é quando você se conhece. Se conhecer é reconhecer quem é. Se conhecer é reconhecer quem é. Uma vez eu reconhecendo quem eu ainda estou, reconhecendo e dando a mão à palmatória, se predispõe à mudança. Entendeu, gente? Essa questão é excelente. Médios falantes. Os que falam sobre... Vai dizer médios falantes, alguém deve pular. Todas as mulheres o são. Inclusive a moça que dirige esse trabalho aí, que tá falando, a tia. Porque, ô criatura... Não, gente, não é nada disso. Médios falantes. Os que falam sobre a influência dos espíritos. Também muito comuns. Aí a pessoa diz assim: imagina, falar sobre a influência dos espíritos é muito comum, aí tu tá só visualizando lá a reunião mediúnica, né? Não, meu amor. Às vezes no dia a dia, você nem se apercebe e tá mandando recado. E às vezes muito agressivo. Ou às vezes muito doce. Porque se de repente eu ligo pra Cecília e digo: amiga, estou precisando conversar, não estou bem. E meu anjo da guarda já tentou tudo e não conseguiu. Ele vai usar quem agora? A Cecília. É por isso que eu tenho que procurar alguém que eu sei que me quer bem. Porque essa pessoa será o melhor instrumento para que Jesus possa utilizá-la e falar aquilo que eu não estou dando conta. Entendeu? E ela vai estar lá e nem vai se perceber, está sendo o quê? Intuída. A gente vê isso milhões e milhões de vezes nas obras de André Luiz. Então, quando falar nisso aqui, médios falantes, por isso que lá atrás diz: quem é o médio? São todos aqueles que recebem a influência dos espíritos sem um grau qualquer. Raros são aqueles que dela não tenha nenhum rudimento. Como também numa briga, num momento de irritação, um espírito perverso ali cola em ti, meu filho, tu fala o que não quer falar e até mata. Não é verdade? Isso, o demônio da guarda cola. Se o demônio... Tem o demônio da guarda, quando ele cola em mim, eu viro... É terrível. Porque a gente perde o controle e aí o que acontece? E nesse momento você também é médio. Junta a fome com a vontade de comer, né? Porque a raiva é muito grande e o espírito às vezes ali. Então, quando falar agora em médio falante, vamos nos inserir nesse também. Não vamos imaginar só lá na reunião mediúnica. Agora, o importante é nós sabermos que tipo de espíritos estão se comunicando por nós. É o demônio da guarda ou realmente o anjo da guarda, né? Demônio da guarda é criação da nossa irmã Aramita, tá? Estou aqui ao lado e ela está falando. Fuja, demônio da guarda, gente. Médios videntes. Esse aqui, vamos lá. Então, olha, o médio audiente é raro? Não. Comum. Médios falantes é raro? Não. Comum. Médios videntes. Presta atenção nisso aqui. A titia tá indo bem no ticadinho do jaraqui para você não misturar alho com bugalho, tá bom? Médios videntes. Os que veem os espíritos em estado de vigília, ou seja, acordado, olhão arregalado. A visão
acidental e inesperada de um espírito, numa circunstância particular, é muito frequente. Então, aqueles 2 pontos, ele diz assim: o médio vidente é o que vê o espírito, os que veem os espíritos em estado de vigília. Ponto seguido. Parou aí. A visão acidental e inesperada de um espírito numa circunstância particular é muito frequente. Quem que não tem uma historinha de dizer, estava em casa e de repente passou um vulto e de repente eu vi rapidamente, né? É muito frequente. Mas, quando tem esse mais aí, é mais, porém, entretanto, todavia, a visão habitual ou até mesmo a facultativa dos espíritos, sem qualquer distinção, ou seja, ver todos, é o que, gente? Excepcional. Excepcional. Quando ele diz excepcional, gente, é porque é excepcional, não é uma coisa comum. O que é comum? O comum é o que? Essa visão inesperada, acidental. Às vezes você vê aqui, vê ali, mas constante é excepcional. Então desconfie. Ficou claro? Audição comum, falante comum, vidente excepcional. Então a pessoa chega e vem contar uma história pra ti que uma vez, em um momento, numa circunstância, num lugar, aí você vai dizer a preda vai dizer, você é médio vidente? Não, isso foi uma aparição, nós já estudamos isso lá atrás. Isso não caracteriza o médio vidente. O médio vidente, ele vê em estado de vigília, ou seja, acordado, bem lúcido, ou habitual ou facultativo. É uma aptidão a que se opõe o estado atual dos órgãos, porque os nossos órgãos não permitem enxergar os espíritos. É por isso que nem sempre se deve acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. Quem está falando é Kardec, não é tia não. Ele já orienta aqui, ó. É por isso, porque, gente, tem muitos espíritas mistificadores que viajam, que adoram assim dizer, sabe, que é médio, que tá vendo, conversa. Quantas vezes, a gente às vezes num diálogo fraterno, a pessoa fica fazendo aquelas caras assim, olha pra mim e diz, eu estou vendo vários espíritos atrás da senhora. Eu digo, ué, onde que tá a novidade disso? Por um acaso você acha que você tá trabalhando só? Mas a pessoa faz às vezes pra te impressionar. E aí quando eu começo a apertar o cerco, né, me fale quem são, me diga como são. Aí a pessoa já fica, não, é porque tá meio assim, né? Basta você apertar, porque não estão acostumados, tá bom? Médios inspirados são aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos à revelia do medianeiro. Ou seja, o médium quer? Não. A revelia dele. Seja com relação aos atos comuns da vida, seja o que dizem respeito aos grandes trabalhos da inteligência. E aí ele pediu para ver o item 182. Esses são os médios o quê? Inspirado, que nós já falamos. É comum? É comum. É comum. É como ele não colocou, mas todos nós recebemos. Ele fala, os escritores, de maneira geral, eles são médios inspirados. Os artistas. Médios de pressentimento. Lembra que ele diz que se confunde um pouco, né? Pessoas que em certas circunstâncias têm uma vaga intuição de coisas comuns, vulgares aí de comum, que ocorrerão no futuro, tá? Então, os inspirados, você tá ali fazendo alguma coisa e tem uma inspiração. O médio de pressentimento, ele tem uma, como ele coloca aqui, ó, em certas circunstâncias tem uma vaga intuição de coisas comuns que ocorrerão no futuro. Ele pede para ver o item 184. Alguma dúvida, gente, até aí? Estamos juntos? Médios proféticos. Variedade dos médios inspirados ou do pressentimento, ou de pressentimentos. Recebem com a permissão de Deus e com mais exatidão do que os médios de pressentimentos a revelação das coisas futuras de interesse geral e não particular. Estão encarregados de transmiti-las aos homens em benefício da instrução destes. O nosso Chico algumas vezes deu algumas dicas do que iria acontecer. Se há profetas verdadeiros, há também os falsos. Você vê que Kardec sempre, ele é muito lúcido, né? Então ele sempre dá aquela puxada. Muito mais numerosos que consideram revelações os devaneios da própria imaginação.
Tá vendo? O povo viaja que só, gente. E isto quando não são embusteiros que, por ambição, se apresentam como tais. Veja-se o Livro dos Espíritos, questão 624, caráter do verdadeiro profeta. Médios sonâmbulos, cenas do próximo capítulo. Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro. Aproveite, estude. Livro dos Médios é um livro indispensável para todos nós que somos espíritas. Até o nosso próximo encontro. Agradecemos a espiritualidade amiga. Que assim seja. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.